Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Radar. Quinta-feira, 31 graus, bastante calor aqui em São Paulo. Tempo bom? 9/11 de 2023, 11 horas e 24 minutos. Um grande abraço a todos os top traders, a casa do investidor, professor Wagner Caetano, melhor amigo do investidor. Eu falo em compra no mini índice, porém, entretanto, todavia, quando estava perto da mínima, eu divulguei um racional no Telegram. Para quem quiser entrar no grupo, tem aqui na home do YouTube, também na descrição dos vídeos e na bio do Instagram. Porque eu estava convicto e confiante que haveria um processo de alta e busca por 121 mil pontos. Houve um teste do topo anterior a 120.480, veio levemente abaixo. Média de 21 atuou como suporte e jogou o preço para cima. Temos uma barra elefante no 15 minutos e agora um pullback a 120.935, que é o topo imediato. E foi rompida uma linha de retorno. Na verdade, uma LTB. Então, LTB rompida. Trago aqui a tela o 30 minutos. Percebemos também uma simetria em V, que indica que haverá ainda hoje teste de 121.240 e provável rompimento dessa região. Então eu continuo com a minha ideia que amanhã vai alcançar 122 mil pontos no mercado futuro e 121 no mercado à vista. É o meu prognóstico e eu o mantenho. Muito bem. Os investidores estrangeiros são claramente os touros nesse momento. Compraram na terça 743 milhões 0,79, estão com 3 bi 141 de saldo positivo em novembro. Institucionais venderam 341 milhões 0,77, estão com saldo negativo de 1 bi 368 e pessoas físicas venderam 489 milhões 692, estão vendidas em 1 bi 866. As pessoas físicas estão de novo na contramão. Por quê? Influenciadas por gurus, pessoas que nunca operaram, não têm experiência real com bolsa. Eles têm bons patrocínios das corretoras, mas experiência e competência é muito pouco. Em sua maioria, não são todos. Tem, claro, os competentes. Acho que 0,5% da galera que opera é competente. E que ensina, que é influencer. Talvez 1%, no melhor das hipóteses. Ou seja, de cada 100 você tira um bom. Tem quanto? Uns 300? Você pega 2, 3 aí, que são realmente pessoas sérias e competentes. E o que eu estou falando, pessoal, está provado nos números. O mercado está subindo, as pessoas físicas vendidas. Não é algo que eu estou falando por implicância nem nada. São fatos, contra fatos não há argumentos. Todo mundo fica bravo quando eu faço isso. Os próprios influencers, corretores, os próprios alunos ficam, mas é fato. Por exemplo, pessoas físicas vendidas em quase 2 bi, o Ibovespa está subindo 5,89 no mês. Então eu estou falando sobre fatos, não sobre aquilo que eu acho ou opinião. Semana passada alta de 4,29, essa semana acumula 1,39. Então hoje eu vou lançar um desafio. Já tem vários racionais em andamento. O desafio é te vejo nos 123 mil pontos na semana que vem, na sexta-feira. Ok? E é simplesmente essa região, a 123.009. Por quê? Acima de 119.780, que está rompendo agora, esse é o alvo para a semana que vem. Simples assim. Certo? Então tá lançado, te vejo nos 123 mil pontos na sexta-feira, pós-feriado, semana que vem. Então vou prestigiar nossos amigos do YouTube. Eduardo Tambosi, bom dia, professor, bom dia, querido. Poderia analisar quero agora. Meu preço médio na operação. Você vai esperar um minutinho que eu vou pegar ali onde está anotado. Eu já venho, não está no celular. Um segundo.
Então vamos lá, pessoal. Eu peguei ali, eu passei para o computador, mas não para esse. Não, e tá no meu iPad também. Eu só tô com o celular na mão, mas eu já te falo agora qual que é o preço médio. Tá anotado numa. O iPad não tá aqui, o outro computador tá lá no estúdio. Mas eu tenho. Depois eu vou passar para. Eu vou achar aqui, depois eu vou passar pro celular, que o celular tá sempre comigo. E um segundo que eu já consigo te falar. Ó, achei o preço médio aqui em via. Ó, por exemplo, o Pomo, que eu sempre fico em dúvida, foi 106% a valorização que eu comentei outro dia. Quando a gente quer achar um negócio, né? Achei. Preço médio 6,43, ok? Preço médio 6,43. Então tá distante ainda. É uma das ações que ainda não prosperaram. Ok? A gente não esconde nada aqui. Para vocês terem uma ideia, ó, agora que eu tô com a agenda na mão, vejam algumas realizações de lucro que a gente fez agora recentemente no mês de agosto. Por exemplo, ó, Gerdau, o lucro foi 17,51, MRV 43,43, Bepac 35,56, Mater Dei 17,91, Vivara 27,91%, Cury 125%. Né? Só de ações aqui no Brasil, por exemplo. Então fomos realmente muito bem. Rail 3, 29,24%. JHSF 19,29%. Fomos bem, pessoal. Santos Brasil 46,08%. 113,35% em Leve, 19,56% em Rapt. Gemat com peso 2, 36,61%. Caixa Seguridade 25%. Ó, Semig 28%, Pomo 106%. Então fomos realmente muito bem nesse giro que a gente fez no mês de agosto. Então esse é o meu médio. É uma das ações, uma das poucas que não prosperaram ainda da carteira. Só que nós temos confiança que logo menos ela vai atingir, digamos assim, falar de maneira charmosa, né, que ela vai atingir o break-even. Né? Então, eu acredito muito no case, mas sabemos também que é um ativo de risco. Então, 6,43 é um pulo. E para quem está fora é oportunidade. Né? Então, essa é uma daquelas que a gente ainda busca recuperação. Eu acredito muito em quero-quero. Ele está com preço de 4,98, está excelente, está melhor que o nosso aqui no grupo. Então, 4,98 é provável que na semana que vem atinja essa região, você já esteja numa área de lucro, digamos assim. Querido amigo Thiago deixou o like 34, Eduardo Fraga, queridíssimo amigo, sempre presente diariamente conosco, boa tarde, bons negócios, é sempre uma honra. E o Ricardo Garcia, boa noite, professor, você não gosta de BDRs? Ricardo, eu não tenho nada contra, é que a gente tem carteira internacional, então a gente opera os ativos direto nos Estados Unidos. Mas quando você tiver alguma BDR, pode pedir aí que a gente estuda na hora. Hoje você abre uma conta na Avenue, por exemplo, com muita facilidade. Tudo em português. Ou de repente se você tem facilidade com inglês na Passfolio, na Interactive Brokers, é tranquilo para operar. Mas a Avenue, eu opero na Avenue muito pouco. Onde que está concentrado o meu portfólio internacional? Está concentrado na XP Securities, só que é mais caro. Só que já está lá, eu tenho um bom relacionamento, eu não movimento tanto a carteira, mas a melhor opção para pessoa física é a Avenue, que é do mesmo grupo também, né? Então é muito mais amistosa. XP Securities também, hoje eles estão pedindo um valor, acho que são $300 mil para abrir uma conta. A Avenue você abre normal. Coloca pouca grana, vai aprendendo. Então a Nvidia, por exemplo, é uma boa, é um ativo seguindo tendência.
encostou aqui numa LTB, tem que ficar atento, é uma resistência natural, se romper entra no território comprador. É o perfil de ativo assim que eu entraria nesse momento não, acho que é mais para conduzir para quem já está no barco. Hoje eu pegaria movimentos de inflexão, mas como tendência, perfeito, claramente alta, ok? Querido amigo Mearim Pereira, professor, qual alvo para Semin, com minério mostrando força com os incentivos da China? Genial, é isso mesmo. Mostrando, tem espaço para... você ter uma ideia, querido? Hoje a gente teve os dados, de ontem para hoje, né, saiu 22h41 horário de Brasília, o CPI, que é o índice de produtor na China, apresentou recuo, né, de 0,2, previsão 0,1, quer dizer, caiu mais que o esperado. Já o PPI, que é o índice de preço ao produtor, teve queda anual de 2,6 em outubro, próximo do recuo de 2,5 registrado em setembro. Então vem um pouco melhor que a estimativa da FACS, é de recuo de 2,7. Quer dizer, um processo de desinflação, então permite as manobras chinesas de incentivo econômico. Então você está corretíssimo. E falando sobre Semin, nós temos Semin... eu comentei que nós realizamos lucro em Gerdau, tinha uma posição muito grande em Gerdau. Isso era público, né? Já havia algum tempo que eu carregava as ações. E nós ficamos com Semin e com Vale. Então, às vezes, né, as pessoas falam assim, para operar na bolsa tem que ter controle emocional, tem que ter o psicológico bem preparado. Só que aí você pergunta para um guru desses, num podcast, numa sala de corretora, então seja mais específico. O que significa ser mentalmente forte, estar preparado psicologicamente? Eles não sabem responder. Por quê? Porque eles não operam. Nunca abriram a boleta na vida, abre para comprar R$200 de Vale, com todo respeito, né? E pagam de professor, de traders que opera... lendas do mercado, o cara opera com um mini contrato, né? É brincadeira isso, né? Eu nunca vou fazer isso na minha vida. Nunca fiz, não faço e não vou fazer. Por quê? Porque é errado. Você está enganando as pessoas, né? Passando uma experiência que não é real. Então, por exemplo, Semin, ela acionou um pivô de alta no mensal ao romper 4,99 e deixou com facilidade para trás 4,62, que é uma resistência importante. Para vocês terem uma ideia, no mês está subindo 14%. Na semana, ela está subindo 5,68. Eu não penso em vender Semin antes de 7,87, que é a máxima que o ativo já atingiu. Então, digamos que o alvo é 7,87. É o alvo, é aqui que a gente pretende vender. Pô, mas está sendo muito ganancioso. Não é ganancioso, pessoal. Você tem que deixar as ações fluírem. Então, por exemplo, uma das situações práticas e reais do que é ser forte mentalmente é não realizar lucro de forma precoce. Pô, mas eu não aguento de ansiedade, eu começo a ver o lucro, eu penso que eu posso comprar aquele tênis que eu vi na vitrine, posso trocar meu carro, pô, tem uma viagem, tá em promoção, se eu vender. Aí é questão emocional. Você não pode deixar esse tipo de situação. Você pode ter um objetivo, né? Por exemplo, se eu vender minha carteira com X de lucro, eu consigo uma meta. Mas quando você tem, por exemplo, uma situação favorável e não existe uma meta especificamente travada, porque você pode ter falado o seguinte, eu entrei em Semin, deu 20%, eu zero, é teu plano. Mas quando não tem algo específico, como eu comentei anteriormente, você tem que deixar os lucros fluírem, salvo se houver um sinal claro de inflexão, aí você vai e realiza, ok? Então, por exemplo, ser forte mentalmente é uma das situações que é realmente deixar os lucros fluírem e se comportar com serenidade quando as operações andam a favor, que é o maior desafio do trader, é deixar o lucro fluir. E é uma das especialidades que diferencia top traders de tudo e de todos. Então, vamos lá ver alguns balanços corporativos. Eu estou tomando um energético, um dos melhores esse. Somente 7 calorias, Flower Reels. Esse aqui é de tangerina e capim-limão, um dos melhores. O de Pink Lemonade dessa marca eu não gostei. Esse de capim, tudo
que tem limão, né? Capim, limão, tangerina é bom, ainda mais juntos. E não é propaganda não, tô falando aqui de forma espontânea. Banco do Brasil teve lucro líquido de 8,785 bi. Então, BBAS3 na tela. E tem maluco falando em venda em novembro, é o mês de desfrutar o movimento de alta, enfim. Tá caindo 2,98, talvez o mercado entende que adiantou um lucro bom, mas está aqui na cabeça do pivô. Situação favorável à compra, na minha visão. Ó, vejam só, o Citi considera que os resultados do BB vieram melhores do que parecem. Fantástico. Tô de acordo. Braskem a seguir. É BRKM5. Braskem é uma velha promessa, pessoal. Eu lembro que eu trabalhei numa empresa que comercializava produtos da Braskem. Foi meu último ano na indústria em 2006. Então ela vai e volta, é aquela história. Você vai comprar agora, subindo 15%? Se eu fosse obrigado a definir alguma coisa, aquela minha velha história, sou trader de um banco suíço, de uma corretora, eu compraria, mas o ativo vinha embaixo, ela abre num gap, está subindo 15%. Né, você teria que colocar stop abaixo da mínima. Está mais para compra do que para venda. Acionou um pivô, mas eu não compraria. Sinceramente, não alocaria em diversas opções nesse momento para exposição. Copel. Vocês viram que eu fiz aquele truque que eu falei no TradingView dele não trava? Sabe qual que é o truque? Você tem que reiniciar o computador. Parece piada, mas não é. Pessoal, é a vida. Não tem corretora perfeita, não tem plataforma perfeita. Tem algumas muito boas. Você tem conta em uma, duas, pega informações, duas, três plataformas. E é aí assim. Eu fiquei tentando uma série de coisas, você reinicia, não trava. Por quê? Porque deve carregar cache, alguma coisa, um motivo especificamente eu não sei. Então, Copel, eu acho que ela entregou, é um papel muito lento. É a história do banquete, você vai no banquete, tem camarão, churrasco, fraldinha, picanha, aí você vai pegar salada, é o caso da Copel. Ah, mas eu gosto de ativos mais defensivos, de guarda tal, então ok. É uma correção dentro da tendência, faria sentido uma posição na ponta compradora, sim. E hoje um grande abraço aos meus amigos torcedores do Galo, do Atlético, Corinthians 6, Atlético 0, pode me cobrar amanhã. Jogão, meu filho vem em casa, a gente vai, ou vai ter pizza, churrasco aqui. Então essa é a história da Copel. Minerva. BIF3. É um caso sério, né? Esses ativos não desenvolvem. Para quem tem ação, acho que não vale a pena estopar aqui. Eu entendo até que é uma barra de exaustão, que possibilita uma compra, mas não desenvolve. É impressionante o setor. Né? Essa que é a grande realidade, mas talvez agora vá, né, uma barra de exaustão pós-balanço. Ultrapar. Essa aqui é difícil de operar também. A gente já teve em carteira algumas vezes. Quem está comigo há mais tempo sabe, né? Agora ela está no céu de brigadeiro. Fase do ativo, passou muito tempo de lado. Aí explodiu. Break-even. Né? Estourou o teto, aqui foi embora. Eu colocaria stop abaixo da mínima de hoje. 23,72. Colocaria 2, 3 centavos abaixo. Entregou bastante já. Mas tende a continuar subindo, é difícil, né, separar. Se pós-balanço, o balanço não mudou a direção da empresa, o mastro bandeira no semanal, mas aí podem entender também que um cenário positivo já está nos preços, então stop longe de média, abaixo da mínima do dia que sai balanço, é uma manobra, na minha humilde opinião, inteligente. Então tivemos MRV, MRV é uma das ações que a gente realizou um baita lucro no mês de agosto. Situação que favorece a compra, sem dúvida nenhuma. Né? Inclusive, desceu numa LTA importante aqui e tudo.
Montou um padrão da alavanca, fundo duplo. Casas Bahia, um prejuízo um pouco maior que esperado. Mas eu acho que não muda, o mercado vai olhar para o futuro em relação a Casas Bahia, um prejuízo grande já era esperado. Tudo bem que veio um pouco pior, né, do que os números aguardados. Tivemos Apvida. O pessoal faz uma brincadeira, né, envolvendo Apvida e tal. Nem vou replicar aqui, eu acho tão depreciativo. Falam que é HPV, né? Cara, eu não gosto. Esse tipo de. Eu gosto do bom humor, mas um bom humor inteligente, positivo. São umas bobagens, assim, que eu acho abominável, sinceramente. Esse tipo de alusão, enfim. Isso mostra muito sobre a pessoa. Então, rompeu uma LTB e agora faz um pullback. É uma situação de compra, porém deve ser uma alta extremamente lenta. Para mim não faz sentido no momento, mas realmente a tendência é de alta. CBA. É que nem quem chama dólar de dolinha. Putz, quem chama dólar... Não dá para levar a sério quem chama dólar de dolinha. Na boa, não dá. CBA é muito pedida aí nos fóruns, eu acompanho, eu não vejo nada de especial no ativo, eu não compraria, de verdade. Apesar parecer uma oportunidade. Quem chama dólar de dolinha não dá para levar a sério, de verdade, assim. Chamou dólar de... Não é nenhum preconceito tal, mas é um negócio meio bobo, né? Ninguém que opera de verdade chama dólar de dolinha, pessoal. Que opera 100, 200 contratos, 50, 30 contratos. Eu opero com 110, geralmente. E com mini índice com 500. De verdade, quem chama dólar de dolinha não dá para ser levado a sério, né? Não dá, na minha visão não. Caixa Seguridade, uma das ações que a gente realizou um lucro também muito forte no mês de agosto. Tendência de alta. Eu acho que está bastante esticada, tem opções melhores. Ah, mas eu gosto de tendência tal, ação com bons fundamentos. Tem o perfil de renda fixa, vai fundo, não é o meu foco nesse momento. Oi. Uma eterna promessa da bolsa. Tô fora. É bem diferente, por exemplo, de Magazine Luiza, que eu nem tenho em carteira de Casas Bahia. Tem aquela história, né? Ex-jogador em atividade. Tem um monte no Corinthians, inclusive. A Oi é uma ex-ação em atividade. Essa que é a real. Quer dizer que eu posso trabalhar vendido nela? Claro que não. Ela é facilmente manipulada, né? Seja sempre inteligente e sagaz. Equatorial. EQTL3. Eu lembro do IPO da Equatorial. Ação defensiva também não é nosso foco, mas claramente tem tendência de alta, reagindo bem ao balanço, com equilíbrio. Hoje tem balanço, hein? Cogna 3. Nós temos Iduc, mas Cogna me parece uma boa, rompeu o pivô. A 267 tem amplo espaço para subir. Pelo menos até 13,23 esse topo. Reagindo bem ao balanço, situação naturalmente de compra. Taesa. Tem um rapaz lá da academia que eu faço Muay Thai que só opera ação defensiva. E às vezes, né, você vê eu emocionado, não, porque eu tenho muito dinheiro no ativo e tal, e ele não fala nada, é um rapaz super humilde. Aí ele outro dia falou, pô, Wagner, eu acompanho seu trabalho, eu queria conversar com você, mas eu fico meio receoso. Eu falei, não, pode vir, que é um prazer. Aí tiramos foto, ele comentou sobre a família. E ele falou, eu tenho umas 10 ações defensivas, por exemplo, eu tenho receio de operar ação mais volátil. Cara, quando ele mostrou a carteira, eu olhei, ele nem falou nada, extremamente humilde. Pô, a carteira dele, pessoal, de Taesa, tinha uns 3 milhões. Humilde, trata todo mundo bem, extremamente educado. Isso não só com a gente, professor, recepcionista, pessoal de limpeza. De Taesa, que eu olhei, tinha quase 3 milhões. Né? E o foco deles é dividendos. Você viu a humildade, veio perguntar para mim o que eu achava. Eu falei, caramba, né?
E eu falei, olha, eu acho, é o que eu falei para vocês, é um ativo diferente do perfil que eu procuro no momento. Mas é claro que é uma boa. Ó, fez um fundo mais alto que o anterior, cruzou médias, acionou o pivô a 3461, está subindo para fechar gap, então é uma ótima. Eu lembro que eu vi Taesa na carteira, eu acho que tinha Equatorial, diversas ações interessantes. Ele tem aquela tal da essa eu acho. Ele não me perguntou a minha opinião sobre essa ação, então não emiti, né? Mas eu vi Auri 33, que era Auri, agora é Auri 3, né? Então uma carteira defensiva, eles querem bater a renda fixa, essa é a ideia, né? E tinha Banco do Brasil também, que é um pouco mais conservadora, mas enfim, um rapaz extremamente humilde, uma aula para os arrogantes que acham que são melhores que os outros, porque tem às vezes 100 mil reais de ações em carteira. Então vamos lá, 3R Petroleum. Não, porque eu sou trader, tá? Eu sou lenda de mercado. O cara é sem enganador, opera com um mini contrato, fica enganando os alunos, né? Não tem humildade. Eu sou lenda. Que lenda de mercado? Vive de vender livro, de vender curso gravado, que a gente dá gratuito quando tem imersão. Com todo respeito, vive de rebate de corretora quando quebra os alunos na mesa alavancado. Eu nunca vou fazer isso. Na vida, nunca, em hipótese nenhuma. Né? Jamais. Eu falo porque eu já vivenciei todas as situações possíveis na vida e nunca fiz. Né? Isso é errado. Tá errado. Né? Não tem meio certo. É o errado, na minha opinião, não. Errado é errado, certo é certo. Não tem mulher meio grávida, ou tá grávida ou não. 3R eu tô fora, porque não temos exposição ao setor de petróleo, mas se fosse obrigado a fazer alguma coisa, compraria, se bem que falhou no rompimento do pivô. Caramba, hoje tem balanço. Grupo Soma. Vamos lá. Tem gente que fala, dependendo das circunstâncias eu posso fazer tal coisa. Não, para mim é independente das circunstâncias. Fazer coisa errada, jamais. Né? Então Soma é uma situação interessante de compra. Eu estava falando sobre ela com meu filho ontem. Anteontem, terça-feira. Que eu acreditava que ela rompesse esse movimento lateral e ela está fazendo hoje. Situação de compra plenamente. E eu acho que ele tem em carteira. E aí, por fim, a ERI 3. A ERI, eu particularmente não acredito, tanto que foi uma ação que a gente descartou em agosto e acabou alocando em Casas Bahia. Então não faria sentido eu falar que acho que é oportunidade. Então não, essa é o pulo. Então, uma vez desenvolvidos os estudos referentes aos balanços corporativos, eu vou fazer aquele pente fino que é tradicional para que a gente finalize a gravação. Índice Nikkei, uma aula de análise técnica, consolidou fundo, veio até a resistência projetada, rompimento falso, segurou na média de 5 e deve continuar subindo. Fantástico. Acima de 32.533, próximo objetivo 33.634, aqui tem gap para ser fechado. Bolsa de Xangai, correção no tempo, na minha interpretação, deve seguir em alta, uma alta gradual. O minério rompeu de vez, 123,75, deve continuar subindo também. Ontem eu até comentei com vocês que eu compraria petróleo para fazer um trade de guerrilha, deve subir aí uns 2, 3 dólares, tanto o Brent quanto o WTI. O WTI negociado na NYMEX em Nova York deflagra aqui um arame de fundo mulher grávida em japonês. E os títulos americanos de 10 anos é um repique, aqui eu não vejo inflexão, nada disso, fundo duplo. Acho que vai falhar esse padrão. E o índice de tecnologia Nasdaq, que tem uma prova de fogo, LTB importante. Também essa resistência máxima do dia 12 de outubro, 13.714. Provavelmente vai ter dificuldade, mas vai passar. O S&P, ponto-chave, 4393,57. E a seguir, a LTB
que a gente consegue visualizar aqui em verde, e o Dow Jones, 30 maiores empresas do setor industrial. Correção no tempo típica sobre uma região de resistência. O VIX continua derretendo, a gente acertou o racional aqui em cima, bingo. Os alunos que entraram estão realizando o lucro e agradecendo, isso me deixa muito feliz. E eu realizaria também, acho que é o caminho. Então, eu já colocaria o lucro no bolso, está aqui sob uma linha de retorno e tudo. Chegamos no EWZ, ETF brasileiro negociado em Nova York. Vai balançar para um lado para o outro, mas a tendência é de alta, o viés é altista. Provável rompimento de pivô a 748273 na Bolsa do Reino Unido. Bolsa de Paris está rompendo nesse momento o pivô a 7097,39. O índice DAX na Alemanha rompendo o pivô efetivamente, já está acima da cabeça do padrão. E eu chego no MME, que mede fluxo para mercados emergentes. Eu visualizo um mastro bandeira, média de 5 segurando a onda, segurando o preço. E o DXY nem chegou a tocar a média de 21, já está cedendo. Ativos fixos. Vale na tela, respeitou a média de 5, caminho natural, rompimento de 71,80. Essa nós temos em carteira e eu tenho uma quantidade considerável. Hoje é uma das minhas maiores exposições de todo o portfólio. Sambi 11, 2 soldados brancos, tendência de alta. 30,20 é um bom ponto para realizar lucro para quem está comprado desde aqui de baixo. E Petrobras, uma boa reação. Está operando acima do ponto que eu comentara nos últimos pregões, que é 34,49, respeitando uma LTA expressiva que guia os preços desde julho de 2023. Chegamos em YouTube 4. Para o alto e avante, movimento lento, manhoso, sonolento em alguns casos, mas que deve ter continuidade. Aqui em cinza eu marquei um gap de fuga. Itaúsa também vai materializando movimento lento, porém constante. E BPAC, uma das nossas grandes realizações de lucro em agosto. E pessoal, eu falo um negócio para vocês com a experiência que eu tenho de 21 anos em bolsa, que eu completei agora em outubro. Não se auto-sabotem, né? É claro, a gente não tem certeza de nada, mas a galera, desde o fim de outubro, está trabalhando vendida em ações para querer ganhar dinheiro com a queda, sendo que é um momento de compra e muitas vezes opera alavancado. Tomem cuidado, tudo pode acontecer, o mercado pode cair se acontecer algo que está fora do radar, alguma coisa natural envolvendo política, mas a tendência é de alta, né? Repito, a tendência nesse momento ela é de alta, ok? Então, média de 5 segurando a onda, aqui em Bradesco, a minha ideia é que vai romper 15,67 e buscar R$17 entre o fim de novembro e início de dezembro. Banco do Brasil nós já vimos. B3, SA3, também tem uma movimentação com inclinação de alta, especialmente operando acima de 12,49. E eu chego no IMOB, um grande destaque, ombro, cabeça, ombro invertido, pivô de alta acionado a 853,47. Tem espaço amplo para subir. E o IMAT rompendo as máximas recentes. O alvo para o IMAT 5746,58. Entrando na reta final dos estudos IFNC, chegou no ponto que nós comentávamos que separa a joio do trigo, essa LTB. Acima entrará no território predominantemente comprador. E o índice de energia corrigiu no tempo, retoma o seu DNA altista de curto prazo. Também a LTB é o ponto a ser testado e rompido no curto prazo. Índice de consumo fez a pausa numa região de resistência, terá continuidade pelo movimento anterior. Small 11, uma grande oportunidade também de compra. A ideia é que atinja o objetivo da cunha no curto prazo, 103,19, e tem esse gap para puxar preço
padrão do farol com do espaço vazio, guia, atrai os preços como um imã. BOVA11 fez o que a gente comentou na semana passada que faria nesse período. Veja, está acima de 116,10, 116,04, 116 reais. Então esses pontos tornam-se, pela inversão de polaridade, suportes. Está rompendo a parte alta do canal. Então eu vou apagar aqui essa linha que faz parte da cunha. Ibovespa em dólares. Triângulo ascendente, rompeu correção no tempo para a continuidade do movimento. O Ibov, se fosse aqueles programas de TV de esporte, eu colocaria ali a sirene, porque tem algo fantástico acontecendo, o rompimento da dupla resistência 119.615 e 119.780, agora elas são suportes, está na máxima do dia. Qual foi a minha projeção para a semana? 121 mil pontos para sexta-feira amanhã e provavelmente atingirá. A gente vai acertar mais uma, então por isso que eu lancei o desafio. Te vejo nos 123 mil pontos na semana que vem. Eu acredito que a gente atinge os 123 na sexta-feira da semana que vem. Mini índice, acertamos o movimento. Está rompendo a região de resistência. Mais cedo eu comentei que 121 mil pontos era um alvo intraday, que seria atingido porque há aqui uma simetria em V. O alvo da simetria em V é 121.240. Atingiu, rompeu. Então deve ter continuidade, bandas de Bollinger justapostas. O mini dólar vai caindo lentamente. Tem o ombro, cabeça-ombro invertido, mas eu sinceramente não acredito que ele prospere. Eu vou aqui trabalhar com o gráfico de 30 minutos. E provavelmente essa linha será testada entre hoje e amanhã. Voltando ao gráfico diário para a gente finalizar. D1 F25, depois que perdeu a CLTA, a compra voltou a pressionar. A ideia é que desça até 10.660 e o milho lutando aí para formar fundo. O ponto-chave, cabeça do pivô 65,16, pode partir das médias aqui e materializar um movimento forte e vingador. Então, um grande abraço a todos, está entregue. Top Traders, a casa do investidor. Saúde e paz a todos. Professor Wagner Caetano, melhor amigo do investidor. Rumo aos 123 mil pontos na próxima semana. Um forte abraço.